Olá, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de projeto de vida. E hoje nós vamos falar sobre os temas gerações. Esse tema ele é um tema introdutório para o nosso próximo conteúdo. Então vamos lá ficar bem atentos. Bem, a primeira geração que nós conhecemos é conhecida como a geração dos baby boomers, né? Que são as pessoas nascidas entre 1945 a 1964. Esse nome foi dado ao fato de terem nascido durante o período do baby boom, né? O que foi esse boom? Onde a taxa de natalidade disparou em vários países, principalmente na América anglo-saxônica, né? Gente, vamos lembrar, isso aí foi o período, né? Pós Segunda Guerra Mundial, onde a taxa de mortalidade, ela cresceu muito, né? Devido à guerra, às grandes perdas. Então, como essa taxa de natalidade ela disparou, mas foi principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, né? E sempre lembrando, né, que o baby boom aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, lembrando que ela durou de 1939 até 1945. Então, essa é a geração baby boomers. A geração X são a geração dos nascidos entre 1965 a 1980. Gente, essa geração, ela ocorreu durante o quê? A reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. A vida deles não foi nada fácil, já que eles tinham que encontrar um emprego após um período turbulento. E era um grande desafio. Sempre isso. O trabalhar e produzir eram sua filosofia de vida. Eles deixando de lado o quê? O idealismo. O individualismo, a ambição e a dependência do trabalho, né? Que aí daí foi onde surgiu a expressão muito conhecida como workaholic, né? As pessoas que são, né, dependentes do trabalho, viciadas em trabalho. Então surgiu no período da geração X, porque as pessoas estavam preocupadas muito no trabalhar, no produzir, tá? Não esquecer disso, né? Então esses eram os valores que cresceram nesta época. Ela trata também de uma geração invejável, pois viveram em uma época em que todos os jovens gostariam de viver. Por quê, né? Porque eles viveram na época onde surgiu a banda Beatles, que foi em 1962, é onde surgiu os melhores jogadores de futebol, né? Pelé e Maradona. Também quando o primeiro homem pisou, né? A pisada do homem em Marte, também foi nesta época. Então a gente acaba vendo que a geração X ela tem uma grande influência. E também, como um ponto marcante da geração X, foi quando, né, teve a queda do Muro de Berlim. Tudo isso ocorreu, né, em 1989. Então, todos são acontecimentos, né, que estão bem dentro dessa época. Eles passaram também por todo o período da evolução tecnológica e pelo surgimento e desenvolvimento dos meios de comunicação. Além de desfrutarem também do que dá estabilidade, tanto esse período teve a estabilidade profissional e familiar, e também estarem mais ativos, tanto fisicamente quanto mentalmente, apesar de estarem adaptados ao mundo 4.0. Os baby boomers são menos dependentes do smartphone que as gerações seguintes. Ok? Então, a gente veio falando. Agora, a gente vai falar um pouquinho da geração Y, também conhecido como os millennials, os nativos digitais. São aqueles nascidos entre, né, 1980 a 1995. Vou fazer só um adendo, porque vai depender muito da linha. Eu estou acompanhando a linha do IBGE, porque tem algumas linhas que eu falo que começa um pouco antes, né, termina um pouco depois. Então, mas a gente vai tomar isso aqui como referência, como é o mais usado. Tá? A geração Y. Então, essa geração ela foi marcada, né, pelos millennials, ou geração Y, também conhecidos como os nativos digitais. Os millennials, que nasceram dentro dessa época, e o que acontece? A tecnologia faz parte do seu dia a dia. Todas as suas atividades passam por meio de uma tela. O on e o off estão totalmente integrados em sua vida. No entanto, eles não nasceram na era tecnológica. Eles viveram
na época analógica e migraram para o mundo digital. Ao contrário das gerações anteriores, o mundo, em virtude da crise econômica, exigiu deles uma maior preparação para que conseguir um emprego. Então, para conseguir um emprego, eles tinham que ser mais preparados, uma vez que a concorrência cresceu. Ao contrário dos seus pais, né, quem é os pais da geração Y, geração X, os nativos digitais não se conformam com o seu entorno e são ambiciosos para atingir suas metas. Então a gente acaba vendo uma diferença, né? A geração Y ela foi taxada como preguiçosa, narcisista e mimada. Por quê? A geração anterior teve que trabalhar muito. Como já estava um período mais estável, o que acontece? Eles diminuíram em termos um pouco o ritmo, né, comparado com o anterior. Já que a geração X, né, era uma geração mais individualista, ambiciosa, os famosos workaholics, né? Lembra? Ó, quando fala assim do workaholic, workaholics, né? São aquelas pessoas que viveram na geração X. Até em 2014, na revista Time, saiu uma reportagem que chamaram a geração Y da geração do eu. Ok? Então, agora nós vamos para a próxima geração. Qual é a próxima geração? É a geração Z, ou Centennials, ou pós-millennials. Alguns que podem estar assistindo esse vídeo já pegou o finalzinho da geração Y. Eu sou da geração X. Mas já tem um grande grupo, principalmente dos alunos que estão no ensino médio, que são da geração Z. Essa geração, né, com a idade hoje entre 10 e 15 anos, também são conhecidos como os pós-milênios. Eles vão assumir o protagonismo. Olha a palavra aí que a gente tanto usa em projetos de vida. E vão assumir o protagonismo daqui a algumas décadas. Então, é um pouco ainda difícil de traçar esse perfil, porque era uma geração bem recente. Também conhecido como Centennials, por terem vindo ao mundo em plena mudança de século. Os mais velhos são do ano de 95, os mais novos de 2010. Então, eles já chegaram com o tablet e o smartphone embaixo do braço. Eles dominam muito melhor esse recurso do que as outras gerações. Mas, o que é essa geração Z? Ela é um grupo de pessoas marcadas pela internet. A internet já faz parte do seu DNA. Ela invade sua casa, sua educação, sua forma de socializar. Às vezes, a pessoa está dentro de casa, ela não vai lá e falar com a outra, ela já manda uma mensagem. Quantas vezes vocês já não fizeram isso? E se para a geração Y é complicado encontrar trabalho, a situação dos pós-milênios é ainda pior. O seu domínio das tecnologias talvez faça com que se preocupe menos com as relações interpessoais. Embora eles são os que mais dão voz às causas sociais na internet. Eles gostam de ter tudo o que desejam de forma imediata, uma consequência do mundo digital, em que eles estão imersos. Seu estilo de vida também está marcado pelos YouTubes. A geração Z é uma geração bem diversificada, né? Apesar da diversidade, né, social, por isso a gente fala da diversificação, as gerações Y e Z são as mais predominantes, de acordo com um estudo feito, né, pelos New Kids on the Block, Millennials e Centennials, pela Prime do Bank of America Merrill Lynch. Hoje em dia dizem que há mais de 2 bilhões de millennials e 2,4 de centennials. Então, eles representam de 27% a 32% da população mundial. Então, a gente já pega bem esse período, né? Tem que lembrar também que o sentimento de felicidade, que sempre foi objetivo ao longo de todas as gerações, a partir da geração Y, é cultivada como valor, que deve pesar sobre todas as instâncias da vida. A gente todo mundo quer a felicidade, claro, né? Mas a felicidade foi feita como a vida está como um valor, ok? Após a geração Z, vem a geração alfa, que são a geração que nasceu a partir de 2010. Só que a gente hoje que não vai retratar, porque é uma geração muito nova. Porque como será vai ser o seu comportamento? Então, aqui dentro de alguns anos, nós já veremos, né? E a gente vai conseguir preencher essa lacuna geracional.
Gente, foi uma breve conversa sobre gerações para nós podermos introduzir o nosso próximo tema, ok? Bom trabalho!